Bom, pessoal, então nós estamos aqui para falar sobre esportes, né? Que é o nosso tema de conhecimento desse início de terceiro bimestre, que são sobre esportes. A gente vai focar no esporte basquetebol, só que a gente vai, antes de tratar do basquetebol teoricamente, mais profundamente, a gente vai falar sobre o nosso tema de pesquisa, que quem fez a pesquisa que foi passada 15 dias atrás vai lembrar, que eram sobre os esportes de invasão. O basquete é um dos exemplos de esportes de invasão que existem, só que não é o único, tá? O caderno traz pra gente aprofundar o basquete, porque muito provavelmente ele foi uma das modalidades que já vem sendo tratadas desde o início do ensino fundamental, desde o 6º ano, e agora a gente tem que entender um pouco das técnicas de invasão dentro dos esportes coletivos, principalmente. Mas a gente fala tanto de esporte de invasão, disso, de aquilo, mas o que é o esporte de invasão? O que é um esporte de invasão? Né? Eu fiz aqui um resuminho, que vocês já devem ter feito também na hora que responderam a pesquisa, que esportes de invasão, como o próprio nome diz, invadir, é onde as equipes, as pessoas que fazem parte da equipe, tentam ocupar o espaço da equipe adversária. Seja esse espaço uma quadra, um campo ou qualquer outro espaço, qualquer outro ambiente, tá? E qual que é o objetivo dessa invasão? Tentar marcar pontos, seja o ponto através do gol, seja o ponto através da cesta, do touchdown ou de qualquer outra técnica que indique o ponto, tá bom? E ao mesmo tempo em que uma equipe tenta invadir o espaço da outra para tentar realizar o ponto, ela tem que se preocupar com a sua meta, né? Seja o seu gol, seja o seu campo, e ela também tem que se defender para impedir que a equipe adversária faça o mesmo. Então, no esporte de invasão, as duas equipes têm os mesmos objetivos, que é invadir o espaço do adversário, tentar o ponto e, ao mesmo tempo, proteger o seu espaço. Tá certo? Então, alguns dos exemplos de esporte de invasão, alguns poucos dos vários que existem, é o futebol, né? O futsal, o próprio basquete, o rugby, futebol americano. Na pesquisa vocês devem ter achado outros. Mas, professora, o vôlei é um esporte coletivo e ele não é um esporte de invasão? Não. Por que ele não é um esporte de invasão? Porque cada equipe fica de um lado. E não há possibilidade de você invadir o lado do adversário para atacar. Você faz tudo do seu lado. Por isso que, apesar do voleibol ser um esporte coletivo, ele não é considerado um esporte de invasão. Porque eu não posso invadir o espaço do adversário, né? Tá na regra que eu não posso. Tudo que eu tenho que fazer do meu lado. E a bola, sim, vai tentar passar para o outro lado e concretizar o ponto. Mas não há a presença física do adversário no meu campo e nem a minha presença física no campo do adversário. Tá bom? Bom, já falamos sobre o que são os esportes de invasão e agora a gente vai falar de um deles, que é o basquete, né? Mais conhecido como basquete, mas o nome bonitinho do esporte é basquetebol, tá bom? E ele é o quê? Ele é um esporte coletivo, como todo mundo já deve saber, né? E é praticado entre duas equipes. Qual que é como é que eu posso dizer assim? A característica do jogo. É jogado com uma bola, né? Que é a que tá na figura aí. Hoje em dia a gente caracteriza o basquete por essa bola, nessa cor, geralmente, né? Nesse formato. E o objetivo do jogo é inserir a bola numa cesta, que também tá aí na imagem, fazendo com que a minha equipe pontue e impedindo que a equipe adversária faça o mesmo na minha meta. Só para recordar, cada equipe tem um lado de ataque e um lado de defesa. Então eu só posso pontuar naquela meta, naquela cesta que é da equipe adversária. E assim o contrário também. O termo basquetebol vem da língua inglesa, onde vocês já devem saber que basket é cesto e ball é bola. Por isso que, ao juntar tudo, bola na cesta, vira basquetebol, tá bom? E na tradução fica daquele jeito que tá lá no nosso primeiro parágrafo, a nossa segunda palavra, tá bom?
Bom, origem é a história do esporte. Quando a gente vai falar da origem do esporte, a gente tem que falar sobre quem criou, se foi uma pessoa só, se foi um conjunto de pessoas, onde foi criado, por que foi criado, né? Ninguém pensa em nada que não tenha um objetivo. E o basquete, quando ele foi criado, ele tinha um objetivo, e a gente vai entender melhor disso agora. O basquetebol foi criado em 1891, né, por um professor de educação física no Canadá. Ele era canadense, tá? Professor. Não foi criado, o esporte não foi criado no Canadá, mas foi criado por um professor canadense chamado James Naismith, tá? Ele nasceu em 1861 e faleceu em 1940. Na época, esse professor trabalhava nessa Associação Cristã de Moços de Springfield, em Massachusetts, nos Estados Unidos. O esporte, o basquete, surgiu como uma alternativa ao inverno rigoroso da região, em detrimento dos outros esportes praticados ao ar livre, como o beisebol e o futebol. Então, o que aconteceu? Muito frio nessa região onde ele se encontrava, e o frio impedia com que os esportes ao ar livre fossem praticados, né, como o futebol e o beisebol. Então, era muito frio. Então, esse professor que atuava nessa associação, que era basicamente uma escola, né? Um aglomerado de jovens adolescentes. E o frio impedia que esses adolescentes praticassem esses esportes, o beisebol e o futebol, ao ar livre. Então, o que ele pensou? Ele pensou primeiramente num esporte que fosse praticado num local fechado, para impedir a entrada do vento, né, de tanto frio, que fosse praticado num esporte fechado e que tivesse algumas características parecidas com os esportes que já eram praticados, né? Então ele foi lá, ele viu 2 cestas ali, cestas de colheita de maçã, né, que era o forte lá daquela região. Então o que ele fez? Ele pegou esses cestos, tirou o fundo desses cestos, cortou o fundo e colocou esses cestos pendurados em uma meta, tipo num pilar, numa pilastra, um de cada lado. E não tinha bola de basquete, porque o esporte nem tinha nome naquela época ainda, né? Então eles usavam a bola de futebol. Uma bola parecida com a bola que a gente tem de futebol hoje. E ele começou a ditar as regras ali de um esporte que seria jogado com as mãos, né? As mãos em contato com a bola, diferente do futebol. E onde a meta não era um gol, onde a meta era fazer com que a bola passasse por dentro desse cesto, né? E a partir daí, com essas características e mais algumas regras que foram sendo colocadas com o passar do tempo, o basquetebol foi tomando forma. Aqui tem uma curiosidade, que o esporte foi criado em 1891. E a bola de basquete, aquela laranja, grande, pesada que a gente conhece, só foi colocada em prática em 1984. Então, quase 100 anos depois que surgiu uma bola específica para se jogar o basquete. Tá bom? Eu não me aprofundei muito aqui, pessoal, na origem da história, porque tá na pesquisa de vocês. Vocês deveriam ter pesquisado isso. Eu só vou fazendo um adendo e eu vou apontando aqui para vocês conseguirem entender o cronograma, né? A cronologia da criação desse esporte. Bom, até mesmo porque vocês já deviam vir conhecendo esse esporte desde o 6º ano, né? Já deve estar bem claro para vocês aí a história de como foi criado, onde foi criado, quais são as principais características, como que é a principal função do jogo, porque agora no 9º ano a gente vai discutir mais técnica e tática, que é o posicionamento dos jogadores, o nome das posições, como se joga, a pontuação e tudo mais. Tá? Quem tiver alguma dúvida pode me perguntar no final que eu volto e retomo. Tá bom? Então agora a gente vai entrar no que realmente é do nosso interesse agora no 9º ano, que é a parte da técnica, né, e da tática no basquetebol. A tática, pessoal, é a gente entender como é que funciona um jogo de basquete. E o jogo funciona com os jogadores. E os jogadores funcionam com suas posições, assim como qualquer outro esporte coletivo. Né? No futebol tem as posições, no voleibol tem as posições, e no basquete não seria diferente, também tem suas posições. As posições são 3, que podem ser combinadas. Então vamos lá.
O basquetebol é jogado por 5 jogadores titulares. Então, são 5 jogadores que praticam o jogo e 7 reservas que ficam no banco. As posições, como eu disse, são 3. Tem os alas, os armadores e o pivô. Por que eu disse alas no plural? Armadores e pivô. Porque geralmente, pessoal, os alas e os pivôs são 2. E o armador é um só. Tá? Geralmente. Tá bom? Geralmente. O que os alas fazem? São aqueles que atuam pela lateral. O que o armador faz? O armador a gente geralmente fala que é o cérebro do jogo de basquete. Porque é ele que planeja, é ele que enxerga o jogo. É ele que dita e que planeja as jogadas. E o pivô é aquele jogador grandão, aquele jogador mais forte, que fica ali perto do garrafão, tentando pegar os rebotes defensivos e ofensivos, e também é ele que fica responsável pelas enterradas, que é aquela jogada máxima do basquetebol, onde o jogador salta e não arremessa a bola, ele coloca a bola dentro do cesto através de um salto. Bom, quadro de jogo de basquete. Ele é realizado numa quadra diferente de todas as quadras que a gente está acostumado, né? Geralmente a gente está acostumado com a quadra poliesportiva, que é a quadra que serve para futsal, para voleibol, para basquete, para handball. Só que se a gente for ver as características da quadra de basquete, ela é bem diferente dos outros esportes, né? A área de jogo dela é diferente, a área de pontuação dela é diferente. Então, aqui nós temos a imagem de uma quadra de basquete dedicada, que a gente fala, né? Onde tem aqui a separação do garrafão, a linha do lance livre, a linha dos 2 pontos, a linha dos 3 pontos, o círculo central, né? E as dimensões oficiais é de 28 metros de comprimento por 15 de largura, tá? Ah, professor, mas eu achei que na NBA é diferente. A NBA, que é a liga dos Estados Unidos, a liga mais rica e a liga que mais chama atenção, ela tem algumas regras específicas. O tamanho da quadra é diferente, ela tem algumas regras que se modificam do basquete tradicional. Então a gente não vai focar nas regras da NBA, a gente vai focar nas regras da FIBA, que é a Federação Internacional de Basquete, tá? Mas tem diferença. E diferente do futebol e do vôlei, as linhas da quadra de basquete são consideradas fora. Então, se a bola bate na linha, se o jogador está na linha, ele é considerado fora de jogo, tá? No vôlei a gente não vê isso, tanto é que no voleibol, quando a bola bate na linha, é considerada dentro, né? Então, no basquete já tem essa diferença. As cestas são situadas no meio, mas não no meio da quadra, né? Elas ficam no meio da largura da quadra e cada uma em uma extremidade. Então, uma fica num canto direito e a outra fica no canto esquerdo, mais posicionada no centro, tá bom? E uma curiosidade interessante é que lá em 1891, quando o James criou o esporte, ele colocou a cesta a 3 metros e 5 centímetros. E essa é uma regra que se mantém até hoje. Até hoje, as cestas de basquete são posicionadas a 3 metros e 5 centímetros do chão. Tá bom? Então, foi uma regra que não mudou desde o início do esporte. E isso é uma curiosidade bem interessante. O tempo da partida. Uma partida de basquete, pelo padrão FIBA, ela é disputada em 4 quartos de 10 minutos cada. Então, são 4 etapas, com cada uma contando com 10 minutos, e o relógio é regressivo, né? Não é igual no futebol, que a gente começa com 0 minutos e vai até o 45. Não, é o contrário. No basquete, a gente começa com 10 minutos e vai regredindo até o cronômetro zerar. Quem acompanha o jogo de basquete sabe, né? Os intervalos são o seguinte. Primeiro quarto, que a gente chama, 10 minutos. Aí tem um intervalo de 2 minutos para começar o segundo quarto. Começa o segundo quarto, aí tem um intervalo maior, de 15 minutos, porque chegou na metade do jogo.
volta para o terceiro quarto, intervalo de 2 minutos, e aí encerra-se o jogo depois do quarto quarto, digamos assim, né? No caso de empate, aí vai para as prorrogações. As prorrogações têm 5 minutos cada, tá? E vai até terminar e alguém vencer. Como vocês já devem estar cansados de saber, as pontuações no basquete são diferentes, né? No futebol não existe um gol que valha 2 gols, né? No voleibol não existe um ponto que valha 2 pontos, né? No futebol, no vôlei, no handball, o gol ou o ponto vale 1, independente de como ele seja feito e de onde ele seja feito, né? No futebol, um pênalti vale 1 gol, assim como um gol do meio do campo vale 1 gol também. No basquete, não. Dependendo do local onde você estiver na quadra, você tem uma pontuação diferente. Essa é uma das características que diferenciam o basquete dos outros esportes coletivos que a gente conhece, né? Então, a gente tem 3 possibilidades de ponto no basquete. 2 possibilidades são com o jogo correndo. E a terceira possibilidade é a cobrança de uma penalidade, tá? Isso é uma característica que tem que ficar bem clara para vocês. 2 possibilidades de ponto com o jogo correndo e uma possibilidade de ponto que é a punição, digamos assim, para a equipe que cometeu a infração. Então, nós temos a possibilidade de 3 pontos, que é aquele ponto feito de trás da linha de 2 pontos. Nós temos a possibilidade de 2 pontos, que são, durante o jogo, as cestas feitas, realizadas dentro da linha dos 2 pontos. E o lance livre, que vale 1 único ponto e que é feito com o jogo parado, que é a cobrança de uma infração. Então, ó, voltei aqui na imagem para ficar claro para vocês. Nessa parte que está escrito aqui do lado direito, zona de cesta de 2 pontos, de qualquer lugar desse semicírculo, inclusive se o jogador estiver com o pé na linha, esse ponto vale, se ele concretizar o arremesso, vale 2 pontos. De qualquer lugar com o jogo correndo, tá? Inclusive se ele estiver embaixo do garrafão. Se o jogo estiver correndo, vale 2 pontos. Qualquer lugar para trás dessa linha, desde que o jogador não esteja pisando na linha, vale 3 pontos. E essa linha do lance livre, que é essa linha reta dentro desse círculo, é com o jogo parado para uma cobrança de falta, de alguma infração que aconteceu, o juiz determina a cobrança de lance livre. O lance livre é cobrado daí e ele vale 1 único ponto. Tá? E ele tem que ser cobrado desse local. Tá certo? Se ficou alguma dúvida, depois vocês me falam que eu volto. O controle da bola. O basquete é jogado com as mãos, só que ele não é jogado com as 2 mãos ao mesmo tempo. Você não pode bater na bola com as 2 mãos ao mesmo tempo, tá? E o jogador tem que ter o controle da bola para fazer todas as ações do jogo, que é passar, arremessar, quicar, rolar, tapear ou driblar. O drible consiste no controle da bola, onde você quica ela. Quicar é bater a bola no chão e ela volta. Quicar a bola com uma das mãos, você não pode quicar a bola com as 2 mãos ao mesmo tempo no basquete, tá bom? E você pode trocar de mão, mas você não pode tocar com as 2 mãos na bola ao mesmo tempo. O jogador pode dar apenas 1 passo por kick. Então, você vai ver ele andando ou correndo, então a cada kick ele tem que dar 1 passo. Ele não pode dar 2 passos e quicar a bola uma vez só, que é considerado andar. Tá bom? O drible acaba quando o jogador toca com ambas mãos simultaneamente na bola. Então, quando o jogador segura a bola com as 2 mãos, ele já não pode nem quicar mais a bola. E aí ele tem que tomar uma decisão. Ou ele passa essa bola para outro atleta, ou ele tenta o arremesso. Tá bom? Então, ele tá vindo caminhando com a bola. Caminhando ou correndo, quicando a bola. Ele parou e segurou a bola com as 2 mãos, ele é obrigado a arremessar ou a passar a bola. Ele não pode voltar a quicar. Tá bom? São infrações.
Se o jogador movimenta os dois pés com a posse da bola, então se ele corre segurando a bola, ele andou. Se ele tocou a bola com as duas mãos, segurou a bola e voltou a bater a bola no chão, é considerada 2 dribles, que também é uma infração. Cada equipe, após o controle da bola, e aqui, pessoal, são algumas regrinhas. Eu posso dizer que são regrinhas bem chatas do basquete, que é as regrinhas do tempo. Então não é igual ao futebol, que você pode ficar 90% do tempo com a posse de bola. Isso não existe no basquete. No basquete, você tem tempo máximo para a sua equipe ficar com a bola. Por isso que é um jogo tão rápido, um jogo tão dinâmico. Você pode pensar assim, 10 minutos é pouco, mas é 10 minutos de bola rolando. Se a bola para, o cronômetro para junto. É 10 minutos de correria, 10 minutos de lá e cá. Por que que é tão rápido? Porque, cada equipe, após recuperar a posse da bola, ela tem 24 segundos para tentar o arremesso. E se ela não conseguir, ela é obrigada a devolver. Toca uma sirene e ela é obrigada a devolver a bola. Então ela não pode ficar, uma equipe não pode ficar o tempo todo de posse da bola. Ela tem 24 segundos para tentar o arremesso, para tentar o ponto. E olha que coisa interessante. Desses 24 segundos, ela só pode ficar no campo de defesa 8 segundos. Então, olha a dinâmica. Eu tenho 24 segundos, pessoal, e 24 segundos é coisa rápida. Põe no cronômetro depois aí no seu celular, 24 segundos para correr. É muito rápido. E desses 24, ela tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segundos para sair do fundo de quadra e cruzar o meio. É muito rápido. E outra coisa, depois que ela passa o meio de campo, ela não pode voltar para a defesa. Se ela cruzou para ir para ataque, ela não pode voltar. Então, é muito dinâmico esse jogo. Ele é muito cansativo também. As faltas. Existem várias faltas no basquete, tá? Faltas pessoais, faltas técnicas, faltas antidesportivas, faltas desqualificantes. As faltas pessoais é aquela do contato físico, né? Contato pessoal é normal em jogos coletivos. Só que há contatos ilegais, por exemplo, você não pode bater na mão de um atleta de basquete. É considerado uma falta pessoal. Falta técnica é pelo comportamento. Então é aquela falta para parar uma jogada, para impedir o arremesso, mas é a falta que não prevê contato físico. Tá? A falta antidesportiva é aquela falta que a gente diz que vai no corpo, vai para machucar, a falta maldosa. E a falta desqualificante é aquele caso de briga, de agressão mesmo, que sai do esporte e vira agressão. Durante a partida, cada jogador pode fazer até 5 faltas pessoais. Então, olha que tanto de regrinha, isso que não são todas que estão nessa aula, olha o tanto de regrinha que tem no basquete. Então, cada jogador pode fazer 5 faltas. Se ele fizer a sexta, ele é excluído da partida, é expulso. Então, a partir da quinta falta é cartão vermelho para ele estar expulso do jogo. Cada equipe também tem 5 faltas coletivas. Então, cada jogador pode fazer 5. E cada equipe pode fazer 5 por quarto. Então, acabou o quarto, 0 as faltas. Bom? Beleza, a equipe fez 6 faltas durante um quarto. A partir da quinta, as faltas são cobradas com 2 lances livres. Então, até então, o juiz é que decide. Tem faltas de um lance livre e tem faltas de 2. Mas a partir da sexta falta, todas as faltas são cobradas com 2 lances livres. Então, vocês estão entendendo como que é diferente a dinâmica do basquete para os outros esportes que a gente conhece? É muito diferente. Se a gente não prestar atenção, a gente perde muitas características que são só desse esporte. Os lances livres, nessa imagem aqui, tá bem mais claro a proximidade da zona de lance livre com a cesta, né? Essa parte reta que tá dentro de um semicírculo. E o atleta, pessoal, ele não pode pisar nessa linha. Ele tem que fazer a cobrança de trás dessa linha amarela, no caso aí, tá? Nem todas as quadras a linha é amarela.
mas nesse caso ficou bem claro para nós que ele tem que fazer o arremesso de trás. Tá bom? Em cada lance livre vale um ponto. Então, as cobranças de infração de falta são feitas dessa forma. E é o juiz que determina se será um lance ou 2 lances. Tá bom? E outra coisa, o lance livre é cobrado por aquele atleta que sofreu a falta. Então, não tem como escolher quem vai bater igual pênalti no futebol. Que o jogador 2 sofreu o pênalti, quem cobrou é o jogador 5. Não. Se o jogador 2 recebeu a falta no basquete e foi 2 lances livres, é o jogador 2 que vai cobrar o lance livre. É quem sofreu a falta que vai cobrar o lance livre. Tá bom? E aí é o seguinte. Foi uma falta antidesportiva que acabou machucando o meu atleta, ele torceu o pé e ele foi substituído. Então é quem entrou no lugar desse jogador que vai cobrar o lance livre. Tá bom? Aqui tem algumas regrinhas especiais. São 4 regras de tempo, tá? A dos 24, a dos 8, a dos 5 e a dos 3. A gente já falou sobre a de 24 segundos, que é o quê? O cronômetro, pessoal, se você parar para observar um jogo de basquete, são vários cronômetros. Tem o cronômetro do tempo do quarto, tem o cronômetro do tempo total do jogo, tem o cronômetro dos 24 segundos, que é o quê? A equipe A pegou na bola lá perto da sua cesta. Então, começa a correr os 24 segundos, que é o tempo que essa equipe tem para tentar o ponto lá na frente. Mas deu 24 segundos. Vai disparar um alarme, o cronômetro vai piscar e a equipe que não tentou vai ter que devolver a bola para outra. Tá bom? É assim que funciona. Então, a regra dos 24 segundos é, quando uma equipe está com a posse da bola, ela tem até 24 segundos para tentar o arremesso. Ela não conseguiu chegar lá perto. Ela tem que tentar o arremesso de onde ela estiver, senão ela vai ter que devolver a bola para o adversário. Ponto. Regra dos 8 segundos. Cada equipe tem 8 segundos para cruzar a linha do meio de campo, para passar da defesa para o ataque. 8 segundos. 5 segundos. O jogador pode ficar em contato com a bola. Então, você não pode ficar com a bola mais do que 5 segundos. Então, você tem que passar pro seu companheiro de equipe. E a dos 3 segundos. Um jogador não pode permanecer mais do que 3 segundos dentro da área do garrafão sem a bola. Então, é diferente do futebol, por exemplo, daquele atacante que fica ali, que a gente geralmente chama de na banheira. Né? Que ele fica ali perto do gol só esperando a bola chegar nele. Não. No basquete, você pode ficar 3 segundos dentro do garrafão sem a bola. Por isso que vocês vão ver que eles entram, saem. Entram, saem. A marcação o tempo todo. Né? Entra, sai, entra, sai. Pegou a bola, ele pode permanecer. Sem a bola, ele não pode ficar mais do que 3 segundos ali dentro. Tá? Por isso que quando você vê uma jogada de basquete, fica aquela correria ali. Porque um jogador sem a bola, ele não pode ficar ali o tempo todo. Ele tem que entrar e sair. Bom, nas nossas pesquisas, a gente também tinha a relação do esporte basquetebol com o esporte paralímpico, que é o esporte adaptado, né? E como funciona? Existe o basquete adaptado? Sim. Tem como adaptar o basquete de várias formas. Tem como colocar a cesta mais baixa, tem como diminuir o tamanho da quadra, tem como permitir que toque a bola com as 2 mãos, mas esse é o basquete adaptado, que a gente pode adaptar do jeito que a gente quiser. Mas o esporte basquete paralímpico, ele é jogado por pessoas com deficiência física e ele é jogado com o auxílio da cadeira de rodas. Tá bom? Então, as cadeiras de rodas utilizadas por homens e mulheres são adaptadas, claro, né? Não é uma cadeira de rodas comum de uma pessoa que tem deficiência. Ela é adaptada para o esporte e tem que seguir as regras padrão da Confederação Internacional de Basquete em Cadeira de Rodas. O jogador deve quicar, arremessar ou passar a bola a cada 2 toques na cadeira. Então, como que ele se locomove? Ele não corre, porque ele não tem as funções motoras dos membros inferiores. Então, a cada 2 toques na cadeira, ele tem que passar a bola pro seu companheiro de equipe.
As dimensões da quadra, o tamanho da quadra e a altura da cesta é a mesma, tá? Não muda nada. E também o tempo de jogo, são 4 quartos de 10 minutos cada um. O basquete em cadeira de rodas, vocês podem ver que alguns atletas ficam presos, né? Vocês estão vendo? Essa parte da cadeira que prende as pernas é porque não pode haver nenhum movimento de pernas, tá? É claro que muitos nem têm, né, o movimento, mas não pode haver. Alguns têm algum tipo de movimento bem pequeno, mas não pode haver, por isso que eles prendem. E as regras do basquete olímpico, paralímpico, aliás, é basicamente as mesmas do basquete tradicional, diferente da NBA. Tá? As partidas têm 4 quartos, cada um com 10 minutos, tá? Diferente das regras dos tempos lá, a regra é dada pelo toque na cadeira, então a cada 2 toques na cadeira, o atleta tem que passar a bola. E também são 5 atletas de cada lado, feminino e masculino. Bom, aqui foi só uma pincelada sobre o esporte adaptado, o esporte paralímpico, e a gente falou um pouquinho de cada um deles. Aqui, pessoal, foi algumas fontes que eu usei, vocês podem usar para pesquisar mais ou para tirar algumas dúvidas, tá bom? Eu vou parar de compartilhar a minha tela para ver se vocês têm alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para ligar o microfone ou para digitar. E quem não tem, pessoal, manda um ok só para eu me situar melhor, para saber se está tudo bem. Bom, Yasmin, as faltas coletivas, elas são marcadas pelo árbitro, assim como as faltas individuais. Então, o árbitro fica marcando as faltas que cada jogador faz e assim as faltas coletivas também vão sendo contabilizadas, tá? E elas são marcadas, como eu disse, pelo árbitro, fica na súmula, e aí o árbitro, de acordo com o seu código ali, que muda cada ano, o código de regras do basquete, ele dá a punição para a equipe que cometeu a falta. Então, seja um lance livre, 2 lances livres e assim por diante. Ficou claro, Yasmin? Ou não foi essa pergunta que você fez? Certo. Mais alguma dúvida, pessoal? Imagina, Yasmin, estamos aqui para isso. Bom, pessoal, como eu tô vendo aqui, se alguém tiver dúvida, vai digitando aí, tá? Vai subindo aqui para mim, eu vou respondendo. Eu não consigo garantir que a avaliação dessa aula vai estar disponível hoje, mas até amanhã eu disponibilizo ela lá no Class, tá? Vocês terão 15 dias para respondê-la e 30% da nota é a presença hoje, então não saiam ainda, porque eu ainda não fiz a anotação. As anotações de quem está presente é feita somente no final da aula, tá? E também não adianta entrar e sair, porque eu sei quem estava, porque eu printei a tela antes, tá bom? E 70% é a nota da prova, tá? E lembrem que, dada a prova, uma nota bem alta é dada para a pesquisa que vocês têm que ter feito no caderno, né? Que eu passei a pesquisa 15 dias atrás, então não tem desculpa para não ter feito a pesquisa. E essa aula é toda baseada nas perguntas da pesquisa que eu passei, tá? Então, assim, uma boa parte da nota da prova é justamente a pesquisa, as fotos que vocês têm que me enviar da pesquisa, tá bom? Não saiam ainda, eu vou parar a gravação.